Olá, hoje nós vamos refletir um pouco sobre as razões pelo qual o mundo está como está, beleza? E desde o início, eu já quero pedir você deixar o like, comentar, entendeu? Compartilhar. Eu quero ouvir o que você pensa sobre, o que você aprendeu, o que você entendeu, tá bom? Os vídeos vai dar muito, esse vídeo dá muito trabalho, por isso eu peço que você desde já faça isso por mim, tá? Claro, que alguém quiser me dar o dinheiro, melhor ainda, só perguntar no privado como fazer isso, né? A gente combina aí, beleza? Aí tu faz uma transferência assim você entender, tá bom? Então nós vamos falar sobre o que levou a humanidade a isso. Preciso dar alguns conceitos, tá? Para depois fazer minha conclusão, ok? Dito isso, é... fica ligado aí que nós vamos passar agora para vocês toda a informação. A Revolução Francesa. Processo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799, que recebeu o nome de Revolução Francesa. A queda da Bastilha, que aconteceu em 14 de julho de 1789, marcou o início da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um dos acontecimentos mais importantes da história da humanidade, porque dela iniciou-se um processo de universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais previstas na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa revolução também abriu caminho para o republicanismo na Europa e para a democracia representativa. A Revolução Francesa inspirou-se nos ideais do Iluminismo, que surgiram no século XVIII. O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na Europa no século XVIII, sendo marcado pela valorização da razão e pela crítica ao absolutismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual que defendeu a valorização da razão em detrimento da fé, como forma de entender o mundo e os fenômenos da natureza. O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na Europa no século XVIII. Tinha como ponto central a defesa da razão e ciência para guiar a humanidade e explicar os fenômenos da natureza. Por conta disso, os iluministas foram grandes defensores da ciência e contribuíram para o desenvolvimento científico nesse período. Por meio do iluminismo, combateu-se uma visão de mundo teocêntrica. O que é isso? É uma forma de governo onde Deus é o centro, entendeu? Estabelecida por influência do cristianismo, ou seja, somente para combater o cristianismo, beleza? Ganhou espaço na sociedade e racionalismo científico. Os iluministas tinham a crença de que o racionalismo permitiria à humanidade encontrar um caminho de progresso e construir uma sociedade sem injustiças sociais e sem conflitos. Absolutismo. O absolutismo foi uma forma de governo que se estabeleceu na Europa Ocidental, a partir da Baixa Idade Média. Essa forma de governo consolidou-se com um Estado nacional moderno e nela o monarca possuía poderes amplos sobre o Estado e seus súditos. Foi somente com o surgimento dos ideais iluministas é que o absolutismo perdeu sua força. Burguesia. O termo burguesia designa a classe social dominante do sistema capitalista. Está formada por proprietários de bens ou capitais. A burguesia surge no fim da Idade Média, com a expansão do comércio das cidades medievais. A palavra tem origem em burgos, que significa fortaleza ou pequenas cidades. Aristocracia. É uma organização sociopolítica baseada em privilégios de classe social, formada por nobres que detêm, por herança, o monopólio do poder. O grupo clássico dos que, por berço ou por concessão, detêm esses privilégios: nobreza, classe nobre, fidalguia. Então, com a base do que foi dito, né, aí os prints e tudo mais, eu quero dizer a você que tudo isso foi apenas para combater o que é a fé cristã. Em poucas palavras, como a gente vai entender isso? Tudo isso teve origem lá atrás, né? Lá atrás. Eu não vou voltar tanto não. Vou botar assim, vou tentar explicar, que eu já expliquei outras vezes aqui, mas vamos lá. No século X houve um rompimento da Igreja
católica, né? Que até então era quem dominava o mundo era a Igreja Católica. Houve esse rompimento, veio a Igreja Católica Ortodoxa e é a que nós temos lá do Vaticano, beleza? Romana. Passou e mais um pouquinho no século XII foi criada uma sociedade secreta pela própria Igreja Católica chamada os Templários, beleza? Pouco depois esses Templários foram dissolvidos. Eles continuaram como sociedade secreta, tá? Não foram assim pela igreja, mas continuaram se reunindo, fazendo seus planos para derrubar a igreja, tá? Começou uma guerra daí. O ódio que eles tinham muito dinheiro, eles roubavam, tá? Se eles foram excomungados, eles roubavam. Então, muitos se tornaram duques, príncipes e tal, mas por dinheiro ilícito. Beleza? Só aí já dá a entender por que o mundo está como está. Lá aí no século XV veio o quê? Eles decidiram criar dar força, porque assim, eles pegam uma pessoa para poder dar, entendeu? Tudo planejado mesmo, tudo. Então eles viram lá que tinha um homem, né, na Alemanha, chamado Lutero, e eles decidiram apoiar esse homem. Só que parte deles não queria, parte deles queriam continuar com a Igreja Católica, mas hoje eu entendo que tudo isso que eu estou falando está até no livro O Papa Negro, tá? Houve essa racha aí, mas eu sei que não foi bem um racha, foi uma divisão de poderes. Parte deles ficaram com a igreja protestante, dando apoio a Lutero, senão Lutero não ia conseguir porcaria nenhuma, e outra parte ia ficar com a igreja católica. Porque até então, todas as revoluções antes de Lutero, a igreja absorveu, tá? Virou tipo de denominações católicas. Por exemplo, temos lá os capuchinos, temos franciscanos, tudo foram movimentos contrários ao que era pregado na época deles, e a igreja conseguiu absorver eles. Viraram apenas, que eles falam, monásticos, né? Vamos botar assim. Já como eles queriam derrubar a igreja, tinham que fazer uma outra igreja, para tirar o poder dessa igreja. Então criaram o quê? A reforma protestante, tá? Que apoiaram ela. Passou-se o tempo, como a reforma abriu a mente do povo para a Bíblia, eles já viram que já não ia dar certo com o que eles queriam. Então o que eles fizeram? O que nós acabamos de ler, né? A Revolução Francesa. E o abismo foi descendo. Dali veio o marxismo, comunismo, socialismo, é tudo a mesma coisa. E chegou até os nossos dias, tá? Vamos continuar esse pensamento aí no próximo vídeo, tá? Ver os demais que eu fiz. E tenhamos um dia abençoado.